E aí galera, aqui é o Caio Rezende com mais um vídeo para o canal Evangelista dos Gentios, continuando a série Arrebatamento, Tribulação, Grande Tribulação e Juízo Final. E nós no último vídeo, o Arrebatamento parte 4, nós falamos ali das 7 igrejas da Ásia, as 7 igrejas do Apocalipse, e paramos na 6ª igreja, a igreja de... deixa eu só conferir aqui, a igreja de Filadélfia, e voltaremos tomando a partir daí o assunto e desenvolvendo para a 7ª igreja, a igreja de Laodiceia. Só que antes, vamos fazer uma pequena leitura bíblica. Primeiro o versículo 14 do capítulo 3 do Apocalipse. Lembrando a todos que o texto base que nós utilizamos para esse estudo é a versão Almeida Corrigida, que é a mais tradicional para o povo pentecostal e para o povo protestante aqui da América, da América do Sul. O versículo 14 diz: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. A 7ª igreja, a 7ª igreja, o tempo da 7ª igreja, a Laodiceia. Esse tempo é tempo de apostasia e perversidade legalizada. Nesse tempo, o Senhor Jesus prepara-se para romper os selos do livro tomado das mãos do juiz do trono. Na terra começam os sinais do Apocalipse. A 7ª igreja, a Laodiceia, é a igreja dos dias da apostasia, dos dias antes do arrebatamento da igreja invisível, a igreja, como que eu diria, um acraseado, a igreja para a tribulação sobre o mundo, a tribulação sobre o mundo, esse acraseado com sentido de para, o emprego da crase no tempo certo. E como isso se sucede, se é a 7ª? Sucede-se que a Filadélfia, a 6ª igreja, e a 7ª igreja, a igreja de Laodiceia, agora no final, e eu acredito que esse tempo faz parte desse que nós estamos vivendo, elas vivem juntas, entranhadas, as suas engrenagens funcionam junto. E por fim, a Filadélfia, a igreja do amor fraterno, é a igreja que é arrebatada, é a verdadeira igreja invisível do nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja de Laodiceia, a que tem nome de que vives, mas que está morta, é a igreja que fica e passa pela grande tribulação. Muito bem, vamos aqui fazer uma série de... Vamos fazer uma leitura, mas antes dessa leitura eu vou fazer um apontamento aqui de alguns versículos bíblicos. Esses vídeos de agora para frente vão tomar um rumo diferente. Eu serei sempre muito profundo e, conjunto com essa profundidade, nós teremos que apresentar muitas bases bíblicas para não haver refutação daqueles que são conservadores, ultraconservadores,
ultra-tradicionalistas que não aceitam nenhuma explicação que não seja pautada na Bíblia. Então nós vamos falar eu vou falar tudo que tenho que falar a vocês, mas sempre vou dar uma série de pontuações de versículos bíblicos, uma série de referências bíblicas, começando aí a primeira introdução aí, a primeiro comentário do versículo 14 da sétima igreja, com esses apontamentos aqui, essa pontuação bíblica. Apocalipse 3, do capítulo 3, do versículo 1 ao do versículo 14 ao versículo 17. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 12. E 2 Pedro, do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 22. São muitos versículos. E 2 Pedro, do capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4. Mas aqui eu faço uma recomendação, uma ordem, uma tarefa de casa. Não deixem de ler as referências bíblicas. Não deixe de ler o apontamento das referências bíblicas. Isso vai te situar dentro da aula do vídeo. Porque senão você fica vendido naquilo que eu estou falando e não consegue aprender. Mas você ouvindo o vídeo, se precisar volta, reassiste de novo, revê várias vezes. Você conferindo o que eu estou falando com o apontamento bíblico, você vai ter uma revelação maior da palavra de Deus e vai ver que a teologia que eu utilizo aqui é uma teologia sadia, limpa, pura, sem vícios históricos desses últimos anos, seja esse vício da teologia hebraica, ou da teologia arminiana, ou da teologia da teologia calvinista, ou qualquer outra teologia. Ela não vem saturada com isso, mas ela é uma teologia depurada, uma teologia unicamente bíblica. Então, vem conosco, e se você está aí nesses primeiros 7 minutos e meio, não deixe de dar o seu like, se inscrever no canal Evangelista dos Gentios, ativar o sininho e permaneça conosco. Hoje, nessa continuação da série, eu tenho certeza que eu vou estar mostrando coisas para vocês que poucas pessoas te mostram dentro da Bíblia, quanto mais no que diz o assunto escatologia. Vamos fazer uma leitura bíblica agora, ainda no texto de Apocalipse 3, mas dessa vez nós não iremos ler o texto da sétima igreja. Nós estaremos lendo o texto que compreende a parte final, os últimos 4 capítulos, os últimos 4 versículos da igreja de Laodiceia, do capítulo 13, que a partir do versículo 10, capítulo 3, versículo 10, que diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu o farei coluna no templo de meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Continuando a partir daqui, tem que ir colocando
as anotações, alguns chamam de cola, mas eu não chamo de cola porque já são 20 anos de estudo, então são notas e mais notas e mais notas, e é com ela que eu não me dirijo, mas é a forma de ir pontuando tudo numa forma correta e apresentando a melhor aula possível para vocês. Não a melhor, porque eu não sou o melhor, eu sou apenas um entre os melhores, mas a melhor no sentido de te apresentar uma melhor aula, uma melhor interpretação, uma melhor exposição da palavra bíblica. Continuando lá, falando da igreja de Laodiceia, tudo aquilo ali que eu disse, a igreja do arrebatamento, a igreja invisível, a igreja para a grande tribulação, as referências bíblicas que eu passei agora. Entretanto, a sexta igreja, isso falando da sétima, pulando para a sexta, a igreja de Filadélfia. O tempo da sexta igreja é o tempo do arrebatamento. Filadélfia é a igreja dos dias do arrebatamento, juntamente com a igreja de Laodiceia. As duas junto, uma operando dentro da outra. A igreja invisível de Deus e a igreja, se é que eu posso forçar desta forma aqui, a igreja do joio. Deixa eu abrir a janela que está calor. Pronto, deixa eu entrar um ventinho, né? O texto da igreja de Filadélfia, a igreja do amor fraterno, do amor entre os irmãos, a fraternidade, né? É Apocalipse, é o que nós... É um pouquinho no texto que nós acabamos de ler, só que é antes. Nós lemos os últimos 4 versículos da parte que diz da igreja de Filadélfia. Nós vamos ler antes deles agora. Não vamos ler, só vou apontar. Você lê aí na sua casa. É Apocalipse 3, do versículo 7 ao versículo 13. A promessa de proteção da tribulação e da grande tribulação é Apocalipse 3, do versículo 10 ao versículo 13. E a partir daqui, nós começamos, dentro deste comentário, fazer uma exposição, dando várias referências bíblicas, como eu vos disse agora mesmo, para embasar, pontuar dentro da Bíblia o que eu estou falando. Primeiro eu estarei dando uma referência bíblica, depois 3 referências bíblicas, seguidos de uma de novo, depois mais 2, depois mais 3, e depois mais 6, em seguida de mais 18 referências. Aí você vai falar, mas para que tanta referência, professor Caio? Porque como eu disse, se eu só falar aqui e você não lê nada aí, você vai encher sua cabeça e depois vai esquecer tudo. Mas se você conferir o que eu estou falando, voltando o vídeo e assistindo e conferindo e pontuando, anotando também, que é importante anotar, eu sempre falo para os meus alunos, anotem a cabeça, a mente, o cérebro, ele esquece. O papel não. Você volta lá, está anotado. Passa 5, 10, 15 anos, 20 anos, você volta no papel, está lá anotado. Você vai recordando, repassando muitas vezes, e aí você vai aprendendo, e daqui a pouco você está falando de cor pelo exercício da repetição. Daí então, tanta pontuação bíblica embasando o que eu estou passando para vocês em forma de vídeo. O texto começa ali com uma exortação
a percepção do arrebatamento e a manutenção da fé e da coroa que nós temos. Estes versículos devem ser compreendidos corretamente, pois ele fala de dois tempos diferentes, da segunda vinda de Cristo e do arrebatamento da igreja, que é a nossa reunião, a igreja invisível com ele nos ares. Você pode estar aí meio que com um ponto de interrogação, não estou entendendo direito o que você está falando, professor Caio. O texto fala de um assunto que um dia foi a minha, não minha dúvida, mas a minha falta de conhecimento também. Porque ninguém nasce sabendo, nós vamos aprendendo a cada dia. E eu não nasci no Evangelho sabendo tudo. Eu nasci com conhecimento de senso comum da igreja. Graças a Deus que me abriu as portas, me ajudou muito nos estudos. E hoje nós temos um conhecimento, eu diria teológico, científico, vasto da palavra de Deus, profundo, vasto e profundo. E por isso nós estamos aqui compartilhando contigo, com você, meu amigo evangelista dos gentios, que este estudo todo. No princípio da minha caminhada, já na primeira semana, isso há mais de 20 anos atrás, eu não sabia diferenciar entre o arrebatamento da igreja e o juízo final. Para mim, na minha inocente cabeça, naquele tempo, era tudo uma coisa só, arrebatamento e juízo final. Mas, com o tempo, eu acabei aprendendo sobre o arrebatamento, o tribunal de Cristo, a segunda volta de Jesus. Na grande maioria das cabeças das pessoas, eu não tenho dúvida, como um professor de teologia, de que pensam que a segunda volta de Jesus e o arrebatamento da igreja é uma coisa só. E não é. O arrebatamento é uma parte, é o princípio, é o início do fim, como vamos falar mais daqui a pouco, mais à frente desse vídeo, ou num próximo vídeo, porque esse vídeo, o texto é vasto, então com certeza vai gerar 2 ou 3 vídeos dessa parte do arrebatamento. Agora será provavelmente a parte 4.1, 4.2, 4.3, eu não sei como vai ser, depois você vai assistir aí. A segunda vinda de Cristo será a revelação de Cristo no final da grande tribulação. A segunda vinda. Ou seja, no final da última semana de Daniel, que está comentado lá no início, nos 2, 3 primeiros vídeos dessa série aqui que você está assistindo. A nossa reunião com ele, o arrebatamento da igreja, acontecerá com o arrebatamento propriamente dito 7 anos antes da cidade celestial, a Nova Jerusalém, chegar à sua posição final, aonde é a Jerusalém terrestre, e permanecer ali para a eternidade nos ares. Aproveitando aqui, eu abro um parêntese e coloco um assunto esclarecedor. Muita gente pensa, até mesmo, isso não estou falando fora da igreja não, é dentro da igreja. Um monte de gente pensa que Jesus vem, que a Jerusalém celestial vem, permanece ali sobre a Jerusalém terrestre os seus 1000 anos, acabou os 1000 anos, entra todo mundo, a igreja, Jesus Cristo, todo mundo dentro da Nova Jerusalém e volta para o céu. Não! Apague esse conceito da sua cabeça. Isso não acontece. É definitivo. A revelação nos dias após
os 7 anos, a última semana de Daniel, a tribulação e a grande tribulação, quando a nova Jerusalém, a Jerusalém celeste chegar, é para sempre, é eterno. Não vai haver volta, ida e volta, e nem no arrebatamento da igreja, Jesus não vem e volta, vem e volta. É uma vinda só. É que nós estamos falando em números de equação de distância, de quilometragem, e de tempo e de espaço, de tempo cronos, que é o tempo do homem, e tempo kairos, que é o tempo de Deus, que é o tempo fora do tempo do homem. Em números imagináveis, sem condição de imaginarmos. Precisa ser muito bom matemático para fazer essas contas, essas proporções de distância. Em algum lugar, fora do espaço sideral, fora desse universo que nós conhecemos, poucamente, né? Fora de todo o conhecimento que foi desenvolvido pela ciência nos últimos 2.000 anos. Fora do conhecimento de um dos últimos aí, do acelerador, do LHC, o acelerador de partículas, que comprovou a teoria do bóson de Higgs. Fora desse espaço, o bóson de Higgs, eles chamam, até os cientistas, ironicamente, chamam de a partícula de Deus, porque ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Fora desse lugar, fora de onde está o bóson de Higgs, fora do universo, em algum lugar, no mundo espiritual, nesse momento, está vindo a cidade da Nova Jerusalém para a terra. E o que vai acontecer é que quando, na contagem humana, na contagem terrestre, não estou nem falando, vou dar um exemplo para você, não estou nem falando em contagem planetária. Não estou nem comparando a Terra e o planeta Marte, que os homens tanto anseiam conquistar nesses nossos dias, hoje. Porque se mudarmos daqui para lá, ou de lá para cá, já tem uma diferença enorme. Enquanto passar 1 ano no planeta Marte, aqui na Terra já vai ter passado 2. Ou seja, 1 ano lá é o dobro do ano aqui. Então nós estamos falando de números imagináveis na finita mente humana. Mas quando faltar em números humanos, em números terrestres, do planeta Terra, da cronologia humana, faltar 7 anos para a cidade chegar sobre a Jerusalém, a Nova Jerusalém chegar sobre a Jerusalém terrestre, ela vai romper esse espaço sideral do espiritual, do sobrenatural para dentro desse universo. E aí, nesse momento, a igreja invisível, a igreja de Filadélfia, ela vai ser arrebatada. E o que vai acontecer é que Jesus, ele vai sair de lá do seu trono da Nova Jerusalém e vir encontrar com os crentes aqui nas nuvens. Os ressuscitados e os arrebatados. Os ressuscitados é os que já estiverem mortos. Os arrebatados é os que estiverem vivos naquele dia e naquele momento. E então ele vai encontrar com a sua igreja e voltar para dentro da Nova Jerusalém. Mas ela não volta mais. Ela continua vindo. O tempo que vai faltar vai ser 7 anos para ela chegar aqui. E enquanto ela estiver vindo, nesses 7 anos, lá dentro acontece o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Terminado isso, ou um pouquinho antes, 3 anos e meio disso, passado 3 anos e meio a partir do arrebatamento, Miguel e os seus anjos guerreiros vão sair da Jerusalém celeste e vir na frente e expulsar Satanás das regiões celestiais junto com os seus milhares de demônios.
E aí vai cumprir uma parte do Apocalipse que ele vai descer, cair à terra. E aí o próprio Satanás também vai parar de viver no tempo Kairos, que é o tempo eterno, e vai passar a viver no tempo Cronos, que é o tempo do homem, dentro do corpo do Leviatã, que é o primeiro vídeo desse canal Evangelista dos Gentios. Te recomendo que você assista o vídeo Leviatã, a verdade reveladora sobre quem é o Leviatã, introdução e desenvolvimento, e a verdade reveladora de quem é o Leviatã, considerações finais, porque faz parte disso também. Feito esses parênteses aqui, nós voltamos ainda no texto, ou na continuação desse vídeo. A nossa reunião com ele, com Jesus, acontecerá dentro da cidade. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. A nossa reunião com ele será um encontro para as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro são as festividades de recebimento da igreja como esposa do Cordeiro no reino. No reino de quem? No reino de Jesus. Entre os judeus, e aqui faz-se necessário explicar o casamento do ponto de vista cultural hebraico, o hebraísmo. Hebraísmo não é a língua hebraica. Hebraísmo é a cultura hebraica, que hoje é conhecido como judeus. Judeus é a última nomenclatura que nós conhecemos o povo escolhido de Abraão. Porque durante as peregrinações do chamado a Abraão, o pai das nações, até o nosso pai também, espiritualmente falando, porque lá em Gálatas está escrito que a igreja é o Israel espiritual. Durante o chamado de Abraão, até as peregrinações, o chamado de Abraão, as peregrinações, até a escravatura do povo hebreu no Egito, esse período eles são conhecidos como hebreus. Da libertação do povo do Egito pela mão de Moisés até o reino unido e o reino dividido, as 12 tribos, 10 tribos ao norte, 2 tribos ao sul, formando o reino de Judá, e ao norte formando o reino de Israel, a deportação babilônica e ao retorno do exílio, eles são conhecidos como israelitas. Do retorno do exílio aos nossos dias hoje, 2018, são conhecidos como judeus. E aqui eu retomo a questão do casamento judaico do ponto de vista do hebraísmo. Entre os judeus havia 3 etapas para o casamento: o compromisso, o que equivale à promessa do casamento entre nós, os gentios. Esse compromisso era familiar e era sério. O contrato que era feito era legal, era dentro da lei, e equivalia ao casamento feito em regime civil, onde ambos eram desposados, mas não podiam viver juntos até a festa das bodas. As bodas equivaliam ao recebimento da esposa pelo esposo em casa, e era a última etapa e equivalia ao nosso conhecido casamento religioso, e tinha o seu ponto alto no recebimento da esposa na casa do esposo. Agora entenda o simbolismo. As bodas do Cordeiro
serão etapas de recebimento dos homens e mulheres que foram redimidos por Jesus no próprio reino de Deus. A nossa reunião com Ele dará começo à tribulação, isto é, o início da retirada de Satanás da cena espiritual e física e o começo das dores aqui na terra. A nossa reunião com Ele dará início ao reinado do anticristo. Dali em diante, o seu reinado será proclamado de uma forma, ou seja, de uma maneira muito sutil. A nossa reunião com Ele dará início à purificação e à transformação da terra. A redenção completa da alma e do corpo e da natureza. Será o começo de muitas coisas, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico, terrestre. Já a segunda vinda, falando do arrebatamento, já a segunda vinda de Cristo, que será no final da grande tribulação, 7 anos depois da nossa reunião com Ele, lá na Jerusalém Celestial, terá o seu ponto alto, culminará com a retirada final de Satanás da terra. Será o fim das dores, o fim do reinado do anticristo, o fim do governo dos homens. Será o fim da rejeição de Israel, o fim do gemido da natureza, o fim de muitas coisas. Então, o fim culminará na segunda vinda de Cristo, pessoalmente, em corpo, na terra. Agora, vou fazer o seguinte. Antes que eu continue, eu vou parar esse vídeo aqui e continuar a gravação em outro. E depois eu lanço um com a parte tal e a outra com a parte tal, que é a continuação do arrebatamento, se eu não estou errado, a parte 4 que eu estou. Aí eu decido se é 4.1, 4.2, ou é 5, é 6, mas provavelmente vai ser 4.1, 4.2, 4.3, à medida que ele produzir aqui. Mas fique conosco, continue no próximo vídeo, aprendendo sobre o arrebatamento da igreja. Shalom a todos.